O assunto do momento em Brasília é a inegibilidade do Bolsonaro. Há uma grande preocupação por parte do sistema desde quando a última condenação no TSE do Bolsonaro ela caiu, ou seja, aqueles argumentos fajutos, né, contra o Bolsonaro, esses argumentos ridículos, né, dessas condenações completamente forçadas, e que um dia isso aí será estudado, hein? Dessa injustiça e essa maneira covarde que agiu o Tribunal Superior Eleitoral contra o capitão, tirando, hein, um representante legítimo do páreo. Não bastou a facada, agora trabalharam forte para a inegibilidade nele. O Gilmar Mendes acabou de dar uma entrevista. Ele disse o seguinte: reverter a inegibilidade do Bolsonaro é muito difícil, disse Gilmar Mendes. O ministro da Suprema Corte Brasileira evitou falar da possibilidade de prisão do ex-chefe do Executivo por causa das joias sauditas, ou seja, eles perderam completamente. Isso aqui é muito bom, gente. É uma notícia boa, tá? Para a democracia brasileira. O sistema perdeu a força e a narrativa no que se diz respeito de prender o Bolsonaro. Isso não existe mais. Prendeu o capitão. Não. Essa conversa fiada ficou para trás, né? Caindo esta falácia, este plano maquiavélico para poder não só tirar o capitão do páreo eleitoral, mas também tirá-lo das ruas. Por quê? O Bolsonaro, ele é um verdadeiro termômetro de como o Brasil encara esse sistema que hoje se apossou da nação brasileira. Basta você observar aonde ele chega junto com a sua equipe, ou até mesmo a Michele, os mais próximos, né, dele, como por exemplo o próprio Nicolas Ferreira também é um grande referencial, né, das pessoas ao qual o Bolsonaro conseguiu transferir um tanto quanto desse crédito, né, eleitoral. Para essa turma, o Bolsonaro nas ruas pega muito mal para eles. Por quê? Todo e qualquer evento que o Barba participa é esvaziado, não tem gente, né? E não dá para ficar contratando as mesmas pessoas para ficar saindo na foto. Chega uma hora que vai ficar difícil. Toda foto oficial que a imprensa vendida e comprada deste país, quando elas fazem aquelas imagens, acho que alguém deve ter dado uma dica ali para o Paulo Pimenta, não é? E para a equipe do Lula, dizendo o seguinte: tá ficando chato já, porque toda foto em todos os eventos são as mesmas pessoas. Dá uma revezada, os que ficavam com a bandeirinha do PT na frente, vai para trás, o outro com a bandeirinha da CUT, o outro com o bonezinho do MST. Pede para essa turma trocar de roupa também, porque tá muito na cara, eles estão saindo nas mesmas fotos. Então, no Brasil há uma forçação de barra, né? Nem todo o dinheiro que eles têm, né? Nem todo o dinheiro que eles estão despejando em cima dessa fábrica de ilusão, com o apoio da imprensa brasileira, conseguiu fabricar e firmar o senhor presidente da República, o Luiz Inácio Lula da Silva, como referencial de um presidente que foi eleito nesse país. Estranhamente, esse camarada sai pelas ruas e é vaiado. Estranhamente, em qualquer lugar que ele chega, os lugares estão esvaziados. Então, de primeiro momento, né, eles trouxeram a inegibilidade do Bolsonaro com, sabe, da maneira mais sórdida e covarde possível. Não vou entrar nos detalhes aqui, porque todos vocês estão cansados de saber. Tentando de tudo, a joia, a questão do cartão de vacina, né? Aquela questão também do dia 7 de setembro, vocês sabem, né? Então não precisa ficar entrando aqui. Até o 8 de janeiro, hein? Que quem deveria estar na cadeia era o Flávio Dino, era o G. Dias e o próprio presidente da República, né? No mínimo esses três deveriam estar em cana pelo que aconteceu no dia 8 de janeiro, que já foi mais do que provado que eles foram negligentes
com as informações que chegaram até eles sobre o possível acontecimento ali. O Gilmar Mendes, é lógico que toda e qualquer entrevista ele vai ser questionado. E aí, meu filho, não vai botar o camarada na cadeia? Então, né, como é que nós vamos pôr esse homem na cadeia? Mas não tem pega. Aí eles vão por uma segunda pergunta. E a inegibilidade? Vai ficar inelegível, né? Aí eles só faltam dizer assim, ó, pelo amor de Deus, Gilmar Mendes, esse camarada vai ficar inelegível, né? Aí ele alegou aqui que sobre a questão da inegibilidade não há nenhum tipo de previsão e tal, porque ainda existem duas condenações na Suprema Corte, né? A primeira que caiu foi a questão do dia 7 de setembro, já caiu, mas ele tem essa questão agora das joias e tem também a questão do cartão de vacina também, que eles querem, porque querem de todas as maneiras colocar o Bolsonaro na cadeia. Gilmar Mendes, ele disse que a reversão da inegibilidade do ex-presidente Bolsonaro é muito difícil. Isso dentro do coração dele, claro que ao que depender da gente isso não vai acontecer, mas todo mundo sabe disso também, né? Mas evitou falar sobre a possibilidade de prisão do ex-chefe do executivo. Acho que a reversão da inegibilidade é muito difícil. Tudo tende a manter a decisão que já foi tomada no Tribunal Superior Eleitoral. Essa tem sido a rotina em casos semelhantes, disse Gilmar Mendes, à CNN de Portugal, tá? Que pelo menos teve peito ali de fazer uma pergunta. Quando questionado se acredita que os direitos políticos do ex-presidente permanecerão suspensos, o ministro respondeu: tudo indica que sim. Né? É engraçado, nós temos uma criminosa que foi empichada, não é? Cometeu crime de responsabilidade fiscal. Teve amplo direito de defesa, foi condenada em todas as instâncias, inclusive pela Suprema Corte Brasileira, e na outra eleição veio disputar o Senado Federal em Minas Gerais. Vocês sabem de quem que eu tô falando, né? Da mamãe Dilma. Aí, né, é engraçado que não basta para esses caras quererem prender o capitão, mas é mantê-lo fora do jogo político por pelo menos 8 anos. O que parece também que não tem dado muito resultado para eles, visto que aonde o capitão tem colocado a mão, aqueles que ele tem colocado a mão para apoiar, crescem nas pesquisas. Né? Basta você olhar, por exemplo, para o Ricardo Nunes, que é o candidato à Prefeitura de São Paulo pelo MDB, um ilustre desconhecido, que até outrora todos sabiam que caiu ali na prefeitura da capital da economia brasileira, cidade de São Paulo, no lugar do Bruno Covas, por conta daquela morte lamentável por câncer, e hoje assume um protagonismo nas pesquisas por conta do apoio do capitão. Eu vou falar um apoiozinho assim meio desconfiado, você vê que o Bolsonaro não fica muito à vontade perto dele não, tá? A Corte Eleitoral acatou uma ação apresentada pelo PDT, Partido Democrático Trabalhista, em agosto de 2022, sobre uma reunião do então chefe do Executivo com embaixadores no Palácio da Alvorada, em junho daquele ano. Na ocasião, Bolsonaro criticou o sistema eleitoral brasileiro, as urnas eletrônicas e a atuação do Tribunal Superior Eleitoral e também do STF. Quem fez esse favor, né, de complicar a vida do Bolsonaro nesse sentido, na verdade eles precisavam de alguém para poder, para poder usar como base de argumento, que eles já estavam doidos, sedentos mesmo para poder tirar o Bolsonaro do páreo, né? Aí o PDT do Ciro Gomes conseguiu esta desgraça, não é verdade? Seguimos aqui, tá? Dê o seu like, comenta e compartilha, não desista do Brasil, dê o seu like, ele é muito importante, e aqui nós vamos fazendo assim, a gente vai discutindo aqui os assuntos do dia a dia, sintonizando você do que é relevante para a gente poder continuar, né, antenado, né, sobre o que estão querendo fazer com o nosso querido Brasil varonil.